Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram 2 horas em solo lunar. Depois de uma viagem de 4 dias, os norte-americanos foram os primeiros humanos a pisarem naquela superfície. De acordo com o próprio Armstrong, este momento seria um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Apesar de ter sido registrada, a missão espacial é bastante controversa. Na primeira, depois de coletar o material e passear pelo satélite natural, os astronautas entraram na Apollo 11, retornaram em segurança e viraram heróis na Terra. Já na segunda, em vez da Lua, os astronautas estariam em Hollywood, fazendo parte de uma grande encenação. E mais, as luzes do estúdio acenderiam logo após o fim da transmissão do pouso pela TV, enquanto políticos e membros da NASA aplaudem a atuação dos exploradores. Afinal, eles acabavam de enganar um planeta inteiro, implantando a mentira mais secreta e bem feita de todos os tempos. Em busca de respostas, nós aqui do Universo Curioso preparamos para você algumas das evidências e argumentos mais convincentes sobre a origem mais fantástica já realizada ou não pelo ser humano. Veja agora se realmente o homem pisou na Lua. Tem Photoshop? Antes de começar a conspirar, vale lembrar, a atmosfera da Lua não é como a nossa. Lá existe apenas o vácuo. Além disso, a gravidade é 6 vezes menor do que a da Terra, alterando o nosso peso e a caminhada em solo lunar. Isso tudo em teoria. Como nós não conhecemos a superfície lunar com precisão e só especulamos com base na ciência como é o vácuo, é difícil afirmar que na Lua é assim, ou que na foto não deveria ser desse jeito. De qualquer forma, vamos às principais discussões que envolvem registros em fotos e vídeos dos astronautas. A bandeira. Uma das grandes furadas da agência espacial seria com relação à bandeira dos Estados Unidos, fincada em solo lunar pelos membros da Apollo 11. Na imagem de divulgação, ela aparece tremulando levemente, o que seria uma gafe grotesca, já que não deveria haver vento no vácuo. O argumento contrário? O movimento que vemos é resultado da força aplicada pelo astronauta que fincou a bandeira. Por não haver atrito, o objeto absorve a energia do movimento e a dissipa por mais tempo, dando a impressão de que é um vento que a balança. Um passo para o fracasso. Outra discussão envolve mais uma foto clássica. A pegada de Aldrin, perfeitamente registrada em solo lunar. Quem acha que a viagem não aconteceu diz que é outro erro clássico. O vácuo e a ausência de umidade deixariam a marca da pisada como uma aparência frágil, como em areia fofa. Para a NASA, novamente há explicação. Apesar da ausência de umidade, as partículas da Lua são irregulares, portanto fazem marcas perfeitas quando pressionadas pela bota do astronauta, assim como quando pisamos em areia molhada. Os iluminados. A sombra nas fotos é um dos argumentos mais fortes de quem contesta a ida do homem ao satélite natural. Na imagem, por exemplo, os vários elementos em cena, módulo lunar, pedra e astronauta, aparecem com sombras apontando para diferentes sentidos, o que não seria possível com apenas uma fonte de luz, o Sol, mas com várias, que são os refletores de cinema. A NASA e o famoso programa Caçadores de Mitos chegaram à conclusão. No primeiro caso, a culpa é da superfície irregular da Lua, que alteraria a formação das sombras, possibilitando a bagunça que vemos no retrato. Cadê as estrelas? Na Terra, por conta da iluminação artificial, é um pouco difícil visualizar o céu estrelado nos grandes centros urbanos. Portanto, isso não deveria acontecer na Lua, onde a única fonte de luz forte é o Sol, correto? Porém, nas fotos capturadas durante a missão Apollo 11, mais uma vez coloridas digitalmente, não é possível ver uma estrela sequer no espaço. Temos apenas a visão de um fundo totalmente preto, não sendo possível ver nada nesse plano. Para a NASA, como as imagens foram registradas em 1969, eles dizem que as lentes da época não conseguiram capturar as estrelas do céu, ou seja, há tecnologia para levar o homem à Lua, mas não há para tirar uma selfie com estrelas no fundo. Marcas na Lua. Como a superfície lunar nunca havia sido imaculada, era esperado que a presença do homem por lá deixasse várias marcas. As caminhadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin realmente foram registradas, mas parece que a aterrissagem da nave Apollo 11, que não caiu como uma pena por lá, não deixou vestígios ao chegar na Lua. A imagem mostra que o lugar onde os suportes da nave estão não mostra aparente deformação, o que seria esperado dadas as dimensões do objeto.
Se o astronauta, ao dar alguns passos, já deixa uma marca considerável, imagina só um módulo gigantesco e extremamente pesado, o cinturão de radiação de Van Allen. Por conta da força do campo magnético da Terra, uma espécie de círculo de radiação rodeia o planeta por uma intensidade incrível. Teoricamente, se os astronautas quisessem chegar à Lua, teriam que passar por esse local batizado de cinturão de radiação de Van Allen. Contudo, céticos teóricos argumentam que Neil Armstrong e Buzz Aldrin provavelmente não teriam sobrevivido se fossem expostos a essa quantidade massiva de energia. Mesmo que por apenas alguns segundos, essa onda de radiação teria fritado e pulverizado os astronautas que nem conseguiriam chegar à Lua. Segundo a agência, o tempo que os astronautas ficaram expostos a essa radiação não foi suficiente para causar danos consideráveis. Além disso, o revestimento interno e externo do alumínio seria capaz de barrar grande parte dos danos nocivos, e o cinturão de radiação de Van Allen infligiria nos astronautas. O C na rocha. Uma das fotos mais famosas dos pousos na Lua mostra uma rocha em primeiro plano, com o que parece ser a letra C gravada nela. A letra é perfeitamente simétrica, o que significa que é improvável que seja uma ocorrência natural. Os teóricos da conspiração afirmam que a letra era um marcador para indicar qual o objeto do cenário montado pela NASA. Um cenógrafo colocou a rocha de forma errada, acidentalmente expondo a marcação para a câmera. A NASA deu desculpas conflitantes para a letra, numa delas culpando o laboratório fotográfico, que teria adicionado a letra como uma brincadeira. Em outra, dizendo que a letra pode simplesmente ser um fio de cabelo que caiu nos negativos em algum momento da revelação nas fotos. Mãozinha hollywoodiana. Mas a NASA não conseguiria enganar o planeta inteiro sozinha. Uma ajuda de outro órgão bastante ligado ao governo norte-americano seria perfeita: a milionária indústria cinematográfica de Hollywood. As teorias mais viajadas dizem que Stanley Kubrick foi o diretor encarregado da criação do cenário da Lua e responsável pela atuação dos exploradores. E ninguém seria melhor que o Kubrick, diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, para dirigir a grande farsa lunar. Ele, então, dirigiria a grande farsa lunar. Se foi assim mesmo, pobres astronautas, pois o cineasta é conhecido por repetir a gravação da mesma cena mais de 100 vezes, até que ficasse do jeito que ele queria. Mas e se Kubrick não estava envolvido? Quem iria construir o cenário tão perfeito? Para algumas pessoas, nem precisava. Os Estados Unidos já tinham a região desértica de Nevada, um estado no oeste do país que seria muito similar ao solo lunar apresentado no material divulgado. A volta dos que não foram. A última missão tripulada com direito a pouso lunar foi o Apollo 17, realizada em dezembro de 1972. Depois disso, mesmo com os avanços tecnológicos na área, nada aconteceu. Nenhuma viagem ou iniciativa, apenas uma promessa que nunca saiu do papel, feita pelo ex-presidente George Bush. Antes, vale lembrar que o motivo da viagem não era buscar vida alienígena ou expandir territórios. O ano de 1969 era o auge da Guerra Fria, a disputa hegemônica entre Estados Unidos e União Soviética, e isso incluía a corrida espacial também. Quem chegasse à Lua antes, por exemplo, ganharia muitos pontos em relação ao concorrente. A União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, o russo Yuri Gagarin, mas foi Armstrong e seu time que colocaram um ponto final no assunto. Depois da missão de Armstrong, outras 6 tiveram o mesmo destino para coletar o material lunar e estudar a região. O argumento oficial da NASA é de que todos os objetivos no satélite foram concluídos e não haveria sentido ou motivos urgentes para outra viagem. Além disso, cada programa espacial custaria uma fortuna, um rombo nos cofres hoje nos Estados Unidos e na Europa. Por fim, o interesse atual está mais no turismo e até no uso de robôs, além de viagens para Marte. O problema é que nem todos engolem essa resposta. A viagem espacial é um dos desejos mais antigos e incríveis da humanidade. Ir à Lua apenas nas missões Apollo e depois parar não é o suficiente. Essa discussão vai longe, já que não há prova definitiva e unânime sobre a jornada do homem ao satélite natural. Alguns argumentos são favoráveis à agência espacial, enquanto outros embaçam uma possível teoria conspiratória. O que nos resta é especular, analisar as evidências e escolher de qual lado ficar. Afinal, o homem foi ou não foi à Lua?